Deixa eu voltar a falar do protesto contra a lombada eletrônica que estaria multando os motoristas ali na BR-101, na Guabiraba, depois das 10 da noite. Aliás, você vê que é uma escuridão do trem local, né? E a lombada eletrônica, olha ela multando, ó. Ó, passou. Olha lá. Bateu a foto. Registrou. A TV Jornal, afiliada do SBT aqui em Pernambuco, errou feio com essa matéria. Te explico logo depois da vinheta. Olá, eu sou o Professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. No vídeo de hoje, vou comentar uma matéria do programa Por Dentro com Cardinô, um programa muito popular aqui no estado de Pernambuco, mas que, infelizmente, errou feio ao levar uma pessoa para comentar um assunto da qual ela não domina e, dessa forma, passou desinformação. Quero deixar claro que entrei em contato com uma das pessoas que trabalha no programa, apontando que erros foram feitos na matéria e que, se fosse o caso, eu poderia ajudar nessa correção. Mas como já se passou alguns dias, imagino que perdeu a pauta, enfim, talvez não seja do interesse do programa retomar esse assunto, por conta da grande demanda que TV tem, a gente sabe disso, mas dessa forma eu me senti na obrigação de fazer um vídeo para elucidar essas questões. Você vai ver que, no primeiro momento, ele anuncia que um advogado vai falar como funcionam esses equipamentos e o que o condutor que for autuado deve fazer. Olha só. Sobre o assunto, o advogado Emerson Beltrão explicou como que o motorista pode recorrer caso ele tenha sido multado de forma indevida. O advogado também falou como os equipamentos funcionam. Vejam. As lombadas eletrônicas têm um limite de 40 km por hora e o seu funcionamento é entre as 6 horas da manhã até as 22 horas, sendo proibido o registro de infração fora desse horário. Bem, primeiro vale destacar que esse equipamento, chamado popularmente de lombada eletrônica, que foi como ele citou, é um equipamento do tipo coluna e ele é identificado com a sigla DEVE, Detector Eletrônico de Velocidade. Ele é instalado em pontos onde se pretende garantir que a velocidade da via seja respeitada naquele ponto. É por isso que ele tem um display e esse display, uma vez que apresenta a velocidade, depois disso você pode voltar a acelerar, que o equipamento não vai registrar mais. Mas não é verdade que existe uma velocidade definida, não. Ela pode ser uma velocidade de 20, 30, 40, 50, 60. Agora, normalmente a gente vê velocidades menores, 40, 30. Por quê? Porque como eles são instalados em pontos, normalmente são locais onde tem concentração de pedestres. Diferente das bandeiras, que são os controladores eletrônicos de velocidade. Então, é justamente sobre esses controladores que ele fala agora. No caso das bandeiras eletrônicas, que são aqueles equipamentos em forma de bandeira, geralmente são maiores e na cor amarela, a velocidade máxima é de 60 km por hora. E ela sim tem um funcionamento de 24 horas por dia. Então o condutor precisa ficar atento, porque ela mede a velocidade num perímetro de 500 metros. Olha só, em relação aos CEVE, controladores eletrônicos de velocidade, também não existe definição que tem que ser de 60. Como também não existe definição que funciona 24 horas. Ele pode funcionar 24 horas ou não. Independente do equipamento, seja ele o detector eletrônico de velocidade, o controlador eletrônico de velocidade ou os radares, podendo ser fixo, estático, portátil ou móvel, funcionam para que a velocidade máxima da via seja respeitada, e a restrição de horário ela só acontece por dois motivos. Se o órgão entender que deve desligar o equipamento por uma questão de segurança, ou se a justiça assim determinar. No caso ali, dos trechos mostrados, que é a BR-101, não existe nenhuma decisão judicial que proíba esse funcionamento. Em relação ao perímetro, de fato, esses equipamentos possuem tecnologia para fiscalizar um perímetro grande, podendo ser antes e depois, mas tudo depende de onde o órgão instalou o laço indutivo. Os laços indutivos são uma espécie de sensor que fazem a detecção de velocidade, mas normalmente esses laços indutivos são instalados próximos ao equipamento. Portanto, a diferença entre o detector eletrônico de velocidade
que é do tipo coluna e que mostra a velocidade quando você passa, para o controlador eletrônico de velocidade que não mostra a velocidade, não tem nenhuma relação com a velocidade que ele pode fiscalizar ou com o horário de funcionamento. Em ambos os casos podem ser desligados, como podem funcionar 24 horas. Em ambos os casos, pode fiscalizar qualquer velocidade, desde que seja múltipla de 10, 20, 30, 40, 50. A diferença não está nessas características. A diferença está onde os objetivos que o órgão quer ao implantá-lo. No caso do equipamento coluna, é para pontos onde tem travessia de pedestres, concentração de pedestres, próximo a escolas, por exemplo. E aí você vê lá no display a velocidade. Já o controlador eletrônico de velocidade, que é do tipo bandeira, ele é colocado em pontos em que o órgão não quer que você saiba onde está o laço. Por isso que não mostra a velocidade. Porque o objetivo deste outro, do tipo bandeira, não é fiscalizar um ponto, e sim fiscalizar um trecho. Então, caso o motorista venha a ser multado pela lombada eletrônica no período em que deveria estar inoperante, ele deve sim recorrer dessa multa. Esse motorista deve acessar o site do Detran no campo Solicitação de Recurso de Infração de Trânsito e agendar uma ida até a loja do Detran, em qualquer unidade, tão logo ela seja reaberta. É importante destacar que o Tribunal de Justiça de Pernambuco reconhece a ilegalidade de multas aplicadas a partir das 22 horas até as 5 horas da manhã do dia seguinte, em razão da insegurança pública. Ou seja, no estado de Pernambuco, o Tribunal de Justiça já há decisões judiciais, vocês ouviram o advogado? Por conta da insegurança, das 22 horas até as 5 da manhã, geralmente o juiz determina o cancelamento da multa. Tá? Determina o cancelamento da multa. E por que determina o cancelamento da multa? Porque você não tem condição de diminuir a velocidade, porque você tem um risco seríssimo de ser roubado. Outra coisa importante de destacar é que o advogado fala que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco já reconhece a ilegalidade do funcionamento desses equipamentos das 23 às 5 da manhã e induziu o apresentador Cardinô ao erro, porque ao citar uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco definindo uma proibição de horário, o próprio apresentador falou que, ou seja, no estado de Pernambuco isso é proibido. Mas isso não é verdade. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, citada pelo advogado, se limitou à CTTU, se limitou às vias urbanas da cidade do Recife. No caso em tela, foi mostrada uma imagem da rodovia BR-101, não contemplada pela decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Mas tem um detalhe, na minha opinião, o mais importante não foi falado, que é justamente como as pessoas estão acostumadas a transitar naquele trecho. Durante muitos anos, os equipamentos não funcionavam durante a madrugada. Passou depois um tempo grande também sem equipamento nenhum, pois eles foram retirados. E agora, quando foram reinstalados, eles não só voltaram a fiscalizar, como passou a fiscalizar 24 horas. Algo que nunca tinha sido feito. E é claro que as pessoas devem respeitar a velocidade de acordo com a sinalização e não com o equipamento de fiscalização. Mas convenhamos, durante anos você não fiscalizava de madrugada, depois algum tempo, talvez 1 ou 2 anos, sem equipamento nenhum e de repente começa a fiscalizar 24 horas. Na minha opinião, isso foi um grande erro e eu entendo que essas pessoas têm direito sim de reivindicar nesse caso. Por hoje é só, espero que a informação tenha sido útil. Vou deixar aqui do lado do meu rosto um vídeo que eu explico exatamente como funciona os equipamentos de fiscalização automática de velocidade. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça do like e de compartilhar para outras pessoas. Se gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no canal. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.